É isso, daqui a pouquinho a gente fala de Jusilei, Nenê e Trellis, que serão os responsáveis no comando do ataque do São Paulo. Mas, Paulo Lima, eu estava acompanhando ali a matéria. Óbvio que jogar com um a menos muda o jogo. Lógico. Ninguém questiona isso. O Diego Souza foi tirado de campo muito cedo. Mas a sequência do São Paulo, que aparentava ser mais fácil, não foi tão moleza assim não. Empatou 1-1 com o Paraná, que está no Z4. Venceu do Ceará do Vozão por 1-0, um resultado magrinho. E com o Fluminense, ok, tinha um a menos, mas encontrou dificuldades na hora de finalizar e acabou falhando ali. O sistema defensivo de São Paulo bateu um pouco de cabeça. Teve um a menos, mas a sequência de 9 pontos, conquistar apenas 5, ficou bem abaixo do que a gente imaginava. O equilíbrio do Campeonato Brasileiro, como a gente falava aqui recentemente do Flamengo, né? A queda de produção do Flamengo, ela foi nítida depois da Copa do Mundo. E o São Paulo, nos últimos 3 jogos, quando se indicava ser favorito absoluto, principalmente contra o Ceará, que venceu contra o Paraná e mesmo contra o Fluminense, com um jogador a menos, foi para cima, teve chance, depois o Fluminense foi melhor no finalzinho do jogo, mostra como é o equilíbrio, como o Trellis falou, e todos falam, né? O futebol brasileiro no campeonato, ele é um futebol disputado, é um futebol de muito equilíbrio, é um sobe e desce na balança o tempo inteiro. São Paulo agora tem um adversário difícil, tem um Atlético pela frente, jogando fora de casa. Pode complicar? É evidente que pode. O Flamengo vai pegar o Inter lá na casa do Colorado. Pode complicar? É evidente. O Palmeiras está jogando em casa, está subindo de produção. O Grêmio também. Ou seja, oscila muito, né, na ponta da tabela. O Flamengo vinha há muito tempo na liderança, agora é o São Paulo que está na liderança do campeonato. E isso traz um certo prestígio para os times que estão na ponta da tabela. Mas não garante dizer que serão campeões, mesmo com essa vantagem pequena que o São Paulo tem em relação ao Inter, ao Flamengo e ao Grêmio. O Palmeiras que está subindo. Consequentemente, o São Paulo vai passar, sim, por um momento de instabilidade. Já passou agora e tem um adversário dificílimo pela frente, que é exatamente o Atlético Mineiro. O Aguirre tem toda a razão quando reclama da arbitragem, mas até certo ponto, né? Dizer que o árbitro foi errado, a imagem é clara. Ele deixa o cotovelo e o Diego Souza pagou exatamente pelo movimento que fez no braço, dando uma cotovelada no lateral Léo do Fluminense. É critério de arbitragem, já falamos aqui, e o juiz resolveu expulsá-lo. Prejudicou o São Paulo? Prejudicou. Mas o São Paulo foi merecedor, sim, por buscar o empate e até contra o Fluminense, com um a mais, podia ter saído com a vitória. Ele é a reclamação porque é contra o time dele, né, Paulo Lima? Se fosse o contrário, com certeza teria aplaudido a arbitragem. Lógico. O São Paulo tem a volta do Nenê dessa partida. E o Jusilei também, né? Jusilei também. O Nenê, que é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, 8 gols. Tem um gol a mais que o Diego Souza, né? Com 7, o Diego Souza está fora. Os dois principais artilheiros do São Paulo na temporada. O São Paulo ganha mais com a volta do Nenê ou perde mais com a saída do Diego Souza? Eu acho que perde mais com a volta do Diego Souza. Evidente com a saída do Diego Souza. Eu acho que é evidente que a volta do Nenê dá um equilíbrio maior no sistema de meio campo, né? Dá uma qualidade maior. Com a ausência do Everton, também mexe ali pelaquele lado esquerdo, onde São Paulo tem muita credibilidade. Mas o Trellis é um cara que, como disse o Aguirre, né? Entrou com disposição, entrou bem, fez gols importantes e fez esse gol decisivo, né? No oportunismo dentro da grande área, apareceu ali como um raio, como uma flecha para cabecear, e é um jogador diferente do Diego Souza. É um jogador que não é da técnica da posse de bola, de prender o zagueiro, de fazer uma tabela. Não é essa característica. É um jogador de velocidade que vem de trás e não é também um centroavante fixo dentro da grande área. Pode ser uma alternativa diferente. Vai mudar o esquema de jogo do São Paulo. Mas, ao meu ver, a presença do Nenê, com a ausência do Diego, perde mais com a ausência do Diego. Pois é, vem aí Nenê, Jusilei e Trellis no comando do ataque do São Paulo, que tem pela frente o Atlético Mineiro, que empatou com o Corinthians e o Casares. Se quiser dar trabalho ao São Paulo, precisa criar um pouquinho mais ali no meio de campo. Olha, tem enquete rolando aí, nós estamos com exclusividade ao Fox Sports e explicou o atual momento do tricolor paulista. O papo foi muito legal e quem conversou com o Hudson foi o Gudrian Neufert. Se liga aí. Olá, amigos dos canais Fox Sports, aqui ao meu lado, simplesmente o capitão do líder do Campeonato Brasileiro, o volante Hudson, do São Paulo, que vive uma excelente fase. Hudson, depois que você voltou para o clube, esse é o teu melhor momento? Acredito que sim, pela sequência, pela melhora que eu tive da lesão, que confesso que me dificultou muito no início do ano. Eu demorei um pouco mais do que eu esperava de melhorar das minhas dores. E quando eu tive um pouco mais de sequência e tive essa melhora, eu consegui render um pouquinho mais. Mas ainda sei que ainda posso melhorar muito ainda. Tenho uma relação muito boa com ele. Ele também, não só comigo, mas com todos. Acho que isso fica bem evidente no jeito do Aguirre. E o capitão é
um líder que vai falar um pouco mais com o juiz, que vai dar uma orientação ou outra, alguma coisa que tem que corrigir ali dentro do campo, que às vezes o treinador de fora não consegue passar. E o São Paulo não tem só eu de líder também. A gente tem Nenê, tem Sidão, tem Diego Souza, tem Jusilei. A gente tem jogadores experientes que dividem um pouquinho essa liderança também. O Atlético é um time forte nos seus domínios. É um time dinâmico, que tem jogadores de movimentação, é um time que é empurrado bastante pela torcida no Estádio Independência. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada. Quando tiver oportunidade, tem que matar o jogo, não pode deixar passar as oportunidades, que eu acho que hoje faz muita diferença os times que conseguem melhor aproveitar as chances claras de gol. E se a gente for assim, a gente pode sair com um bom resultado de lá.